Time cruzeirense está muito próximo de concretizar a contratação do zagueiro Vitão. Vitão é um jovem zagueiro que veste a camisa do Internacional, mas que já tem passagens no exterior e, bom, voltou porque foi contratado e não porque não deu certo lá fora. Hoje acontece muito disso, né? É quase que normal jogadores saírem do Brasil e logo na sequência serem contratados por outra equipe também brasileira, porque as cifras hoje no nosso futebol, elas falam muito alto e isso é importante para o nível de competitividade do futebol nacional. Olha, o Cruzeiro tem tudo para se tornar uma equipe dominante na temporada 2026. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero te pedir para você se inscrever aqui na Cláudio Silva TV, para poder ativar o sino de notificações, para deixar o seu like, para hypar o vídeo, para conhecer também o Cláudio Silva TV 360. Tem conteúdo legal lá. Você que é cruzeirense, principalmente, vai gostar muito. Lá a gente fala de Cruzeiro, de Atlético, de São Paulo, de Palmeiras, de Flamengo, um pouquinho de cada coisa. E ultimamente as notícias relacionadas ao Atlético têm sido maravilhosas. Então, vocês que torcem pelo Cruzeiro e não conhecem a Cláudio Silva TV 360, está na hora de você conhecer. O Cruzeiro está no mercado, está forte no mercado, fazendo contratações, quer dizer, negociações neste primeiro momento, né? Negociações robustas e que podem mudar de fato o nível esportivo de competitividade do time cruzeirense. Se o Cruzeiro concretizar as duas contratações que estão, neste momento, encabeçando a lista do técnico Tite, além da permanência dos jogadores que aqui já estão, porque o Cruzeiro já tem um baita de um time, mas se Vitão vem, se Gerson vem, nós estamos falando aqui de um elenco bem parecido com o elenco do Flamengo. Não ficaria devendo muita coisa, e aí, óbvio, mais uma contratação ou outra, o Cruzeiro brigaria em pé de igualdade com qualquer clube do futebol sul-americano. Qualquer clube, qualquer time do futebol sul-americano. Você que torce pelo Cruzeiro, se você se assustar com esse tipo de colocação, se você achar que é um exagero, eu recomendo você a estudar um pouquinho mais sobre o futebol, assistir um pouquinho mais dos jogos, porque o Cruzeiro, nós no início aqui, nós tivemos uma rejeição ao técnico Tite, mas depois, quando fomos estudar acerca desse treinador, nós aprendemos que nós estamos lidando com o técnico mais regular dos últimos 20 anos dentre os clubes brasileiros, dentre os técnicos brasileiros. Dentre os técnicos brasileiros, acho que é até covardia, né? Falar de Tite e colocar na mesma frase que os treinadores nacionais hoje. Né? O Tite é extremamente irregular. Os times do Tite praticamente não perdem jogos, porque são muito organizados. E você que acompanha a Cláudio Silva TV sabe que a gente acredita bastante que um time organizado, ele dificilmente perde, na pior das hipóteses, ele empata os seus jogos. E o Tite, que tem um currículo muito diferente do currículo de outros treinadores que nós temos por aqui. É um camarada que tem, de fato, e passa uma segurança muito grande para os seus torcedores e para os seus jogadores. Né? Falamos no programa de ontem que ele próprio ligou para o Matheus Pereira, enfatizando que ele precisará desse jogador para a próxima temporada, e óbvio, isso inflando o ego do atleta, que precisa, todo jogador de alto nível precisa ter seu ego inflado um momento ou outro, e fazendo com que ele se sinta mais importante do que de fato é. O abraço da torcida ao Matheus Pereira foi extremamente importante depois de tudo que ele passou aqui com alguns torcedores ou influencers negativando a vida do atleta. Agora, o torcedor abraçou o Matheus Pereira de verdade, vendo de fato o valor que o atleta tem como jogador de futebol na posição no Brasil hoje. Não tem ninguém na posição, não tem ninguém que chega próximo do que o Matheus Pereira consegue entregar. Alguém falou um pouquinho sobre o John, ótimo jogador, mas não chega nem perto daquilo que o Matheus Pereira, como capacidade técnica e jogabilidade, consegue entregar para a sua equipe. Não que o John seja ruim. Aliás, se o John viesse vestir a camisa do Cruzeiro, acho que seria um negócio muito legal também. Mas nós temos o Matheus Pereira. Matheus Pereira é um baita de um jogador e recebeu a ligação do mandatário da equipe, né, dando a ele um respaldo maior para que ele pudesse ter um pouco mais de segurança ao renovar o seu contrato. E o Cruzeiro vai apresentar uma proposta de 5 anos de contrato para o Matheus Pereira, com reajuste salarial, bônus e coisa dessa natureza. Se o Matheus Pereira aceita, o Cruzeiro vai ali para. O Matheus Pereira teria contrato com o Cruzeiro até os seus 34 anos de idade, né? Tem 29 hoje, 5 anos de contrato, 34 anos de idade. Matheus Pereira ainda vestiria a camisa do Cruzeiro e tenho certeza que esse jogador vai se tornar um grande ídolo da nação azul, porque qualidade técnica tem, e estão dando um time para o Matheus Pereira jogar. Falávamos sobre isso aqui, né? Deem um time para o Matheus Pereira e verás o melhor camisa 10 depois da era Alex.
melhor e maior para quem tem dificuldade cognitiva são duas coisas distintas, tá bom? Maior e melhor para quem tem dificuldade cognitiva são coisas absolutamente distintas. É, e eu acredito sim que o Matheus Pereira pode alcançar esse nível, esse patamar de relevância dentro da instituição celeste. Mas o que de fato importa são as contratações que o Cruzeiro está fazendo no mercado. É, o Vitão, jogador raríssimo, e o Gerson, jogador que ninguém tem. O Cruzeiro teria dois jogadores que ninguém tem, Matheus Pereira e Gerson, no setor de meio campo, dando um equilíbrio e uma sustentabilidade maior para os jogadores de frente desenvolverem o seu futebol da melhor forma possível. O Cruzeiro é muito forte no mercado, tá? Se ele for o protagonista de 2026, assuste não, que tá tudo normal.